Bom dia, torcedor, bom dia. Muito obrigada, viu, pela sua companhia. Vamos falar do Atlético. Semana que vem o Galo já em campo pelo Campeonato Brasileiro e terá uma super promoção para o torcedor ir à Arena MRV. Não é isso, Cláudio Rezende? Bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta. A terça-feira do Atlético, os jogadores seguem a preparação. Daqui a uma semana, hein, tem o Galo de volta ao Campeonato Brasileiro e com promoção para o torcedor. Uma ação inédita do clube. Torcedores que não conhecem a Arena MRV. 5.000 entradas gratuitas. O clube está disponibilizando. Vai ser na sexta-feira o início da venda antecipada, às 9 horas da manhã, e o torcedor que tem interesse vai ter que fazer o seguinte: primeiro, se cadastrar em um programa de sócios, Galo na Veia, pode ser o Galo na Veia da Massa, que não tem mensalidade, e também tem que fazer o cadastro na biometria facial, também pelo site do clube. Depois disso, tentar aí esse ingresso para os setores Inter-Oeste ou Inter-Leste. Repito, serão 5.000 torcedores que não conhecem a Arena MRV e vão poder acompanhar o jogo do Galo contra o Bahia. A ideia do Atlético é ter pelo menos mais 2 jogos nesses mesmos moldes aí, de levar o torcedor na campanha Galo para Todos. Até porque o futebol ficou caro, tá? E aí, de uma forma geral, o futebol ficou caro. Não é só assistir jogos do Atlético. Qualquer jogo ficou caro. E aí a grande nata do torcedor do Atlético, né? Aquele que ia à geral do Mineirão, que enfrentava lá ônibus, dividia o Marmitex e isso aí eu vi muitas vezes. Ele não vai mais, né? Não tem como ele ir. Eu acho que essa iniciativa do Atlético é uma boa, viu? Não, excelente. Eu acho que o Atlético faz um golaço, né, com essa iniciativa para você poder também incentivar aqueles que não foram na Arena MRV e não é que não são atleticanos, que são menos atleticanos, é porque muitos não têm condições, Romano. Às vezes nem é pelo valor do ingresso, mas é por tudo que envolve um jogo de futebol. É um estacionamento, é um lanche que você vai fazer, geralmente o cara não vai sozinho, vai acompanhado, sei lá, da esposa, filho, tem familiares. E fica muito caro, né? Se for colocar às vezes no mora pacote. Bem longe. Tem transporte. Porque eu conheço muita gente que tinha essa cultura de estádio e que hoje não tem mais, porque ficou mais complicado para muitas pessoas. Então, assim, o Atlético tá certo em fazer esse movimento. Quem sabe, né? Você nunca foi, tem a chance de ir agora, o cara, poxa, gostei, quero voltar a ter essa rotina de ir ao estádio, de comparecer. E o Atlético tem que utilizar a Arena MRV como a sua fortaleza, como seu caldeirão, para fazer a diferença realmente nos jogos. E assim, o Cláudio falou são 3 jogos, mas eu espero que sejam um sucesso os 3 jogos e possam acontecer em outros jogos também. Que mais pessoas possam ir, mais pessoas que não conhecem a Arena, que possam conhecer e quem é atleticano apaixonado vai adorar ir à Arena. Com certeza, porque assim, a arena realmente é muito bonita, é diferente, é um estádio muito legal de ir, muita gente não vai porque não teve oportunidade ainda. Sim. Então com essa ação, é bem provável que mais atleticanos possam voltar a ter essa rotina de frequentar o estádio. Os jogadores equatorianos que inicialmente iriam voltar aos treinos ontem, até por um acordo com a diretoria, vão se apresentar amanhã. Quarta-feira, dia, inclusive, do jogo treino. O último teste do Galo antes do jogo do duelo contra o Bahia, o retorno às competições oficiais. O Galo vai receber nesta quarta-feira o Betim no jogo na cidade do Galo, um amistoso. E o técnico Barba Domingues, a princípio, tem quase todos os jogadores do elenco. Os equatorianos não vão poder participar. Estão 3 no departamento médico. Casos do Gustavo Scarpa e dos volantes Patrick e Índio. Começou a última semana de treinamentos do Galo nesse período de intertemporada. Depois tem retorno do Campeonato Brasileiro e das outras competições, Copa do Brasil e Sul-Americana. E o técnico Barba Domingues vai ter o último teste para fazer no amistoso jogo treino da quarta-feira. Agora, próxima quarta, 9h30 da manhã, o Galo vai receber o Betim em jogo treino que será totalmente fechado para a torcida, para a imprensa e sem transmissão também da Galo TV. Os jogadores que estavam na Copa do Mundo
inicialmente chegariam hoje, mas houve uma conversa entre os atletas e a diretoria do Atlético e ficou acertado que eles voltam na quarta-feira, dia do jogo-treino, e aí eles não vão participar desta atividade. O técnico Barba Domingues fazendo os ajustes. Pouca coisa mudou no elenco. Júnior Alonso foi anunciado oficialmente hoje pelo Atlanta United, lá da MLS, da Liga Norte-Americana. Contrato do Júnior Alonso vai até meados de 2029 por lá. E no anúncio houve uma gafe, né? Com o vídeo de divulgação de lances do Júnior Alonso, o primeiro lance não era ele, era sim o volante Maicon, também é canhoto, e fazia uma jogada no meio campo ali de um jogo do Galo na Arena MRV. O Alonso foi embora e o Galo trouxe Léo Duarte, zagueiro que estava no futebol do exterior, que teve passagem pelo Flamengo. Com relação a movimentações no mercado, hoje a gente pôde apurar que o nome que surgiu aí de uma possibilidade no Galo, do Juan Quintero, o meio-campista colombiano, que disputou a Copa do Mundo, é do River Plate. Ele não interessa, não está na lista de jogadores possíveis reforços do Galo. É um atleta que já tem uma idade mais avançada, não está no perfil desejado pela SAF do Galo. Que pena, porque joga muito o tal do Quintero, viu? Não, tecnicamente ele é muito acima, né? A questão mais é física, né? Porque é um jogador que já sofreu muito com isso. Mas para uma posição que o Atlético precisa, né? Exatamente. Um armador. O Atlético tem o Gustavo Scarpa, mas a gente não sabe qual Scarpa vai retornar para esse segundo semestre. Se é o Scarpa que já foi o melhor do país ou se é o Scarpa que vive altos e baixos. Mas assim, Romano, a gente tem falado muito desse período de intertemporada do Atlético, que a gente espera uma evolução e que o trabalho do Eduardo Domingues possa surtir efeito, ele vai ser cobrado por isso, mas também não tem como fazer milagre, né? O elenco do Atlético, ele carece de reforços, principalmente no setor de ataque. Sim. Então, a expectativa é de melhora, mas não adianta a gente querer cobrar também que o Atlético dispute todos os títulos se não tiver uma qualificação no elenco. Se continuar com o elenco desse jeito, e todo mundo qualificando e ele ficando para trás, vai ficar difícil. Dá para ser competitivo, dá para muitos jogadores que não estiveram bem nesse primeiro semestre jogarem melhor, dá para ter um time mais ajustado coletivamente. Tudo isso acho que dá pra gente cobrar. Mas também a gente precisa de ver movimentações e gente para chegar e assumir o protagonismo no Atlético. O Galo tem 3 jogadores hoje entregues ao departamento médico. O meio-campista Gustavo Scarpa, que está próximo de retornar, ele que já vem fazendo algumas atividades em campo, teve lesão muscular que o tirou dos últimos jogos e desse período também de intertemporada. Gustavo Scarpa está um pouco mais avançado. Agora tem 2 jogadores que tiveram lesões com cirurgias no joelho, né? Volante Patrick, que não joga há mais de um ano com a camisa do Atlético. Patrick, que veio do Palmeiras no início de 2025, não conseguiu se firmar. Hoje fez o primeiro trabalho dele em campo, mas ainda com a fisioterapia. E o meio-campista Índio, que é da base do Atlético, né? Revelado pela categoria de base. Também teve lesão grave no meio dessas temporadas também. E lesão tão grave que esse período aí os caras tratando, né? Isso é uma pena. Mas não tem o que fazer, né, Romano? E sobre o Scarpa, que, assim, o período foi muito importante também para aqueles jogadores que não estavam 100%. Sim. Scarpa agora volta de lesão, a expectativa é que jogue em um nível melhor e precisa. Ele foi contratado para isso. Outro que já está recuperado 100%, mas que eu acho que vai jogar muito melhor no segundo semestre é o Lianco, que passou uma lesão, teve uma lesão grave e não voltou 100%. Então foi o período generoso, 30 dias praticamente, para esses atletas se recuperarem. Ele deu até uma entrevista, né, falando sobre isso, falando dessa recuperação, falando que vai voltar a ser aquele Lianco ou até melhor. Vamos ver aí com essa retomada do futebol brasileiro pro Atlético dia 21 contra o Bahia, que é a retomada do Campeonato Brasileiro. Exatamente. E o Lianco, se ele voltar a jogar em alto nível, o Atlético ganha um excelente zagueiro pro restante da temporada. Agora pelo lado esquerdo. Deve fazer a função pelo lado esquerdo com a saída do Alonso. Tá aí no nosso Instagram. Atlético define futuro de Igor Gomes. O Atlético já definiu a situação de Igor Gomes. A diretoria alvinegra não pretende renovar o contrato do meio-campista, que tem vínculo com o clube até dezembro de 2026. A decisão já foi comunicada aos representantes do jogador aí, ó.
A informação foi publicada inicialmente pelo No Ataque, confirmada pelo portal O Tempo. Então, Eduardo, o Atlético já teria comunicado aí o staff do jogador de que não irá renovar o contrato. E, obviamente, que eles vão atrás aí de algum clube para o ano que vem. Esse ano ele deve ficar. O Tanaka até trouxe a informação que o Bragantino teria feito uma proposta, mas o salário estava relativamente bem abaixo ali do que ele ganha no Atlético, e ele não quis, né? E se alguém chegar oferecendo um salário aí que ele ganha no Atlético, ele vai embora, mas não sei se isso vai acontecer, não. A princípio, ele fica para os seus últimos 6 meses. El Mago, Igor Gomes, deve The Last Dance, Eduardo. O Igor Gomes é o seguinte, dizem que ofereceram 300 mil no Bragantino, por mês ele ganha na faixa de 500 mil no Atlético. O que o jogador tem que pensar é que também, se chegar no final do ano ele não assinar com ninguém, o salário dele pode ir para menos de 300. Então, às vezes, é 300 mil, você negocia 350, e você faz um contrato de 3 anos, entendeu? Então, você garante 350 mil por 3 anos. Está pouco, Igor Gomes? Não sei, hein? Então, quer dizer, os empresários dele já estão... Para mim, os empresários dele já sabem disso há muito tempo. Eles estão procurando o time dele há muito tempo. E aí é assim fácil. Ele vai ter que pôr na balança o que vale a pena. Se vale a pena, às vezes, abrir mão de um pouco de dinheiro agora, mas fazer um contrato de 3 anos, ou corre isso também de ganhar 500 mil até o final do ano, e depois aparecer um salário de 150 mil, 100 mil, no time na Coreia, no time na Tailândia, entendeu? Então, eles vão saber fazer esse cálculo, o que vale a pena, o que não vale a pena neste momento da carreira dele. Porque ele vai sair do Atlético certo. Na cabeça dele pode falar, eu treino aqui, jogo, vou bem pra caramba e muda essa situação. Pode acontecer? Pode. Eu acho quase impossível, mas pode. Ele não apareceu de titular no primeiro jogo, né? Se ele já foi comunicado e tudo, eu acho que é impossível. É impossível, assim, não, Belo. Vai que ele detona agora no segundo semestre, joga bem pra caramba. Então é impossível. Ele detona, destrói, joga muito. É impossível. É impossível. Mas assim, o cara agarra nessa esperança, né? Ele tem essa esperança. Eu realmente também não tenho. Mas ele tem que ter esperança primeiro de jogar, né? Porque com o Baba, ele quase não joga. Agora, nesse jogo treino lá contra o Sub-20, ele até jogou no time titular no primeiro tempo e fez o gol, inclusive. Eu só acho que o Igor Gomes, se o Baba for utilizar ele, é só não inventar a desgrama da moda de colocar ele de segundo volante. Que isso mata ele e mata a gente, principalmente, porque ele sempre faz um pênalti, ele sempre faz uma falta próximo da área, ele sempre perde uma bola. Põe ele mais próximo da área do adversário e tira ele perto da nossa área. Eu ainda acho que ele não consegue fazer alguma coisa. Ainda tem aquela fio de esperança que ele entra num jogo ainda e ajuda. Já entrou em algumas partidas bem e tal. Mas se botar ele de segundo volante de novo, e nem precisa, né? Porque o que não falta aqui é segundo volante, né? Então, é isso. Vai ficar e torcer para que ele consiga ajudar ainda, que nós vamos precisar, viu, gente? A verdade é essa. O Igor Gomes... Roberto, eu vou dizer o que eu penso do Igor Gomes. Eu não mudo uma vírgula, esse é o meu pensamento sobre ele. Primeiro, quanto ao jogador, Igor Gomes, profissional, cumpre todas as suas obrigações. Quando o Atlético perde, pode ser de 4, de 5, de 10, de 20, ele dá entrevista e dá cara a tapa ao torcedor atleticano, ele dá satisfação ao torcedor atleticano. Eu sei disso, porque eu estou lá depois dos jogos para pegar as declarações, as entrevistas, e eles sempre param. Até perdeu de 3-0 em casa. Ele vai parar, ele vai dar satisfação para o torcedor atleticano. Ele não pode. Ele já fez gols importantes, já participou de jogadas importantes, já tem 11 gols, se não me engano, 11 assistências. É um cara que nunca foi titular, mas já resolveu em alguns momentos. E eu acho que ele tem um bom futebol. Cara, eu acho que é pouco pro Atlético. O Atlético precisa de mais. Ele também não rendeu assim no Atlético. Então, desgastou.
Eu acho que ele pode ser útil em outro time, ele pode ser útil em muitos times do Brasil, ele é um bom jogador, mas para o Atlético, realmente, eu acho que a situação é essa. Não dá mais, seja feliz. Tomara que ele ache um time agora. Que o Atlético economiza esse dinheiro até o final do ano e pode, às vezes, se reforçar com alguém que possa dar futuro para o Atlético. Então é isso aí, que seja feliz, boa sorte, que se ele ficar, que faça bons jogos, porque de mau caráter, de come-dome, ele não tem nada. Só que também não resolveu como a gente precisa de um meia atacante. Ele tem que ser meia atacante. É igual você falou, Bel. De segundo volante, ele não é. Então acaba fazendo besteira na marcação, principalmente. Mas ele, como meia atacante, ele é um bom jogador. Só que a gente precisa de mais. A verdade é, a gente precisa de um jogador um pouco melhor. Mas não tem nada contra o Igor Gomes, seja feliz e que ache outro time para que seja feliz e possa ajudar outro time. E seguir sua carreira, né? Fala, massa, muito bom dia, muito obrigado vocês que chegaram até aqui, muito obrigado de verdade, gente. Só não esquece de deixar aquele like antes de sair do vídeo, tá bom? Eu espero que a notícia tenha sido relevante para todos vocês, tá? Fiquem minha vontade aí para estar deixando a opinião de vocês, tá bom? Vocês que estão chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que é atleticana, foi indicado pelo YouTube ou por um amigo, ou aquele que caiu aqui de paraquedas, caiu no lugar certo, cara. Fique muito bem à vontade, que esse canal aqui foi criado para atender toda a massa atleticana. Então fica o meu convite aqui para vocês que não se inscreveram ainda, tá? Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, porque assim você não perde nada, tá bom? Fiquem à vontade também para estar conhecendo o canal aí, tá? Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galo, de domingo a domingo para vocês. Então fiquem à vontade aí para estar deixando a sua indicação para amigos, tá? Para estar fazendo parte dessa massa aqui nesse canal e ajudando no nosso trabalho e aumentando os inscritos aqui no canal, tá bom? Fique à vontade também para estar deixando a opinião de vocês, tá? É muito importante, a participação de vocês aí ajuda demais o canal também. E a gente olha todos os comentários, que é muito importante a gente saber o que vocês acham de que está acontecendo, o que vocês acham de tudo que fala aí em relação ao galão da massa, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência, fiquem à vontade mais uma vez. E lembrando, tá, gente, antes de sair do vídeo, verifique aí sua inscrição e se o sininho de notificação está ativado para você não ficar de fora de nada, tá? Toda vez que sair uma notícia atualizada, o YouTube vai estar avisando vocês, tá bom? Massa, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, massa!